O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 3 a 5, a porta estreita. Meus irmãos, Jesus disse ser larga a porta da perdição e estreita a da salvação, pela qual poucos entram. E em seus comentários, Kardec esclarece que a porta da perdição é larga porque são numerosas as paixões más, e estreita é a da salvação porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado fazer aquele que quer vencer suas más tendências. À primeira vista, pode parecer uma injustiça Deus oferecer uma porta larga para a perdição e uma estreita para a salvação. E da mesma maneira, por vezes nos questionamos por que Jesus disse que muitos são chamados, mas apenas poucos escolhidos. E a gente pensa, não seria muito melhor se fosse o contrário? Muitos escolhidos e uma porta larga para a salvação? Claro que seria, e ninguém discute isso. O nosso erro está em atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas a Deus, quando a responsabilidade é inteiramente nossa. O chamado ao qual Jesus se alude é feito a todos nós, porque Deus nos criou iguais, com as mesmas potencialidades e dá a todos exatamente as mesmas condições e idênticas possibilidades de crescimento. Mas cada um de nós faz escolhas diferentes através de nossas encarnações, e são as boas escolhas que nos possibilitam sermos os escolhidos. Ou seja, não é Deus que escolhe um grupo de privilegiados de uma religião ou de uma raça, mas somos nós que individualmente nos habilitamos, por meio do nosso esforço em buscarmos o bom caminho, a sermos contados como trabalhadores do bem. E da mesma maneira que temos essa responsabilidade individual, temos também como sociedade, como humanidade, a nossa responsabilidade coletiva. Então, se difícil é nos mantermos no caminho do bem, se larga é a porta da perdição, é porque nós, por nossas escolhas equivocadas, por darmos excessiva importância à aparência, à matéria, criamos uma sociedade excessivamente consumista, egoísta, que nos induz a cultuar o bezerro de ouro em detrimento dos valores do espírito. Isso também, com certeza, não é culpa de Deus, não é castigo de Deus, não é Deus dificultando o nosso caminho. Nada mais é do que nós colhendo os frutos daquilo que semeamos no passado. Se vivemos em um mundo de provas e expiações, onde ainda existe o mal, é porque o mesmo acontece também em nosso íntimo. Trazemos ainda inúmeras más tendências que precisamos vencer. Tendências essas que são reflexos de nossas ações no passado e agora somos desafiados a vencê-las na busca pela porta estreita. E ela é estreita somente para aqueles que ainda se deixam seduzir pelos apelos da matéria e pelas facilidades do mundo. Pois para aquele que está comprometido em se renovar, em se transformar, essa porta não é estreita nem larga, já que ele nem compara essa porta com a outra, porque para ele esta é simplesmente a única porta que ele considera adentrar. Que meditemos então sobre os nossos valores, sobre o nosso modo de vida, nos despojemos de tudo que não seja essencial, e essencial para nós é aquilo que faz bem ao espírito, e foquemos na porta estreita, seguindo adiante, porque a ela chegaremos. E vamos a uma mensagem que está no livro Ideal Espírita, mensagem do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Caminhos retos. Tempo sem desperdício, trabalho sem desânimo, estudo sem cansaço, oração sem inércia, alimentação sem abuso, tranquilidade sem preguiça, alegria sem desordem, distração sem vício, fé sem fanatismo, disciplina sem violência, firmeza sem arrogância, amor sem egoísmo, ajuda sem paga, realização sem jactância, perdão sem exigência. Dificilmente libertar-nos-emos da ilusão que nos confunde a vida se fugirmos de palmilhar esses caminhos retos rumo à imortalidade triunfante. E vamos agora a uma prece. Senhor, diante de mim, perante toda situação, há sempre dois caminhos a seguir. Nossa vida, nossa evolução, se constitui em um constante processo de escolhas que fazemos de acordo com o nosso entendimento,
com nossa maturidade espiritual. Peço ajuda ao meu anjo da guarda, que ele reforce em mim as certeiras sugestões dadas por minha consciência, que por vezes ignoro e me aventuro por trilhas douradas que me conduzem à desilusão e ao erro. Somos responsáveis por nossas decisões e por suas consequências sempre responderemos. Mas há sempre um caminho de volta para aqueles que se desviam, cedendo aos próprios impulsos inferiores, pois podemos aprender com nossas decisões e não mais cometer os mesmos erros. Não quero mais perder precioso tempo em busca das ilusões da matéria. Quero evitar os enganosos convites das seduções mundanas e concentrar em meu progresso espiritual, buscando o caminho que nem sempre é o mais fácil, pois exige de mim o desapego, o combate ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade, mas é aquele que me elevará, que me trará a paz da consciência, o maior bem que podemos desfrutar, assim escutando e atendendo ao chamado do Senhor. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, como apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Item 5. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. É o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que delitos a humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo.